Mas desça a casa do oleiro. Deixa o Espírito Santo te mostrar o que é certo e o que não é. Irmão, existe o inferno e ele é tão real quanto o céu. E infelizmente, irmão, no céu não entra pecado. E não é sobre você pecar ou não. Todo mundo, quem diz que não peca, pecador já é. E se você, irmão, está na dúvida, está na incerteza sobre religião, abra a Bíblia e a luz do Espírito Santo, peça e ela virá sobre ti. A maior teologia que pode existir, irmão, ainda é você abrir a palavra de Deus, a Bíblia na tua casa todos os dias e ali dedicar um tempo a aprender, a examinar as Escrituras. Não há teologia maior do que essa. Não é a minha teologia nem o tempo que eu passo em oração que vai te convencer, irmão. Se o Espírito Santo não nos convencer do pecado, irmão. E a gente está aqui como pastor para continuar na direção. O pastor é o que amortece, irmão, as pancadas maiores. Mas o pastor não pode orar por você na tua oração. Não pode fazer o jejum que é para você fazer. Não posso eu ir lá no quarto e me trancar por você, irmão. É você que tem que se trancar no quarto secreto com Deus, porque é com você, no teu particular que Ele quer. Aqui a gente vem congregar junto, a gente dá direção na palavra, Deus lança uma palavra. Mas é tempo de se arrepender, irmão, e de voltar para Deus. Mas eu creio em Deus, irmão. Lá em 1 Timóteo Paulo é bem claro de dizer assim: não se tendes por melhores que ninguém por ser crente, porque crente até o adversário, que é o adversário nosso, o diabo também é crente, irmão. Não disse aquele que estava lá à beira do cemitério: ô filho de Davi, o que tu quer comigo até aqui? Tu vem incomodar? Então o diabo também crê, irmão. Tanto que o nome de Jesus ele tem que sair. Aleluia. E se você, irmão, não vir para a igreja adorar e não adorar, porque quem adora em casa, louva em casa, abre a Bíblia em casa, ora 1, 2 horas por dia em casa, tira tempo todos os dias, irmão, você não precisa vir para a igreja mesmo. Mas eu duvido se tu fazer isso, você não vir para a igreja. Eu duvido. Faço o desafio qualquer um. Se tu tirar 1 hora por dia, irmão, porque isso não é nada comparada ao sacrifício de Jesus e o que Deus fez dando o filho dele. Se tu abrir a Bíblia por tua conta, irmão, lá e abre, não vou examinar, tem o Google hoje para te ajudar. Se você em um mês não vir parar aqui na igreja, então eu não sou pregador. Aleluia, glória a Deus. É tempo de descer a casa do oleiro. Se tem alguém, irmão, hoje eu li essa passagem de Jeremias também, 2 vezes caiu para mim. Só o oleiro pode nos quebrar, irmão. E nas mãos do oleiro a gente ser refeito outra vez. Por mais que doa. Mas, irmão, se a gente não descer, não é subir, é descer na casa do oleiro. Primeiro a gente desce, depois a gente sobe. Amém? Então, irmão, não fique questionando. Não fique tentando explicar o pecado para Deus, para você. Não fique dizendo: eu peco em razão disso ou daquilo. Não é nem por causa de pastor, nem por causa do teu esposo, nem por causa da tua esposa, nem do teu filho, nem do teu tio. Não, irmão. Essa justificativa diante de Deus não vai rolar. Se a gente começa a justificar e não assumir, a gente não confessa. Por que diz para examinar? Examine a tua consciência, confesse a Deus, irmão. Confesse, e se não tem força para vencer o pecado, irmão, o mesmo que tem força e poder para nos convencer do pecado, Ele tem força, poder e autoridade para nos ensinar a se livrar dele, irmão. A resistir. Mas nada mais forte, mais poderoso do que uma experiência com Deus no secreto. E essa experiência, ela só vai vir, irmão, com oração. Só com oração. Você precisa aumentar o tempo da oração, irmão. Eu passei meses diminuindo meu tempo de oração, trabalhando, ocupado, mais casa, mais família, e mais serviço, e mais obra, irmão. E às vezes é por causa da obra, para sustentar, quase que eu perco a melhor coisa, que é a intimidade com Deus. E agora eu intensifiquei de meia hora, 1 hora,
para 2 a 3 horas todos os dias. E quando dá eu fico até mais. Ah, pastor, mas eu não tenho 3 horas. Você tem. Não tenho, pastor. Você tem. O que você faz das 7 da noite até as 6 da manhã? Como que você não tem? O que você faz das 10 até as 6? Tinha um professor meu, os alunos diziam assim na faculdade: ah, professor, eu não tenho tempo para estudar. Ele olhava bem sério assim, usava um óculos, olhava só por cima e dizia assim: o que você faz? Eu chego em casa meia-noite. O que tu faz da meia-noite às 6? Para fazer faculdade, para fazer concurso, para fazer curso, para fazer técnico preparatório, tudo a gente tira tempo e se dedica. Aí, irmão, para ter intimidade com Deus, não? Então, conselho, igreja, naquele dia, não vai adiantar dizer: eu não fui porque estava a igreja assim, eu não fui porque tinha falso profeta, eu não fui porque... Não. Uma das coisas que eu aprendi nessas últimas 4 semanas, irmão, é uma experiência minha que eu quero trazer à mesa hoje. Se a gente começar a argumentar o pecado, o erro, a falha nossa, a gente não confessa. E a gente começa a atribuir: eu fiz isso por causa daquilo ou por causa daquele. E quando a gente diz: não, Deus, eu pequei, eu errei, porque sou fraco, sou pecador, não tive força, me ajuda. Eu não quero só o perdão, eu quero seu auxílio. Tenha coragem, irmão, peça para Deus mostrar você para você mesmo. Você vai se assustar. Mas Deus é longânimo, irmão. Toda advertência que Deus deu, toda advertência que Deus dá, ela vem acompanhada de uma direção, irmão. Sempre Deus dá uma advertência forte e Ele cumpre, irmão. Mas Ele dá uma direção. Ele dá uma instrução através do profeta, irmão. Ele dá uma instrução através daquele que está ali instituído para pregar ou para falar as palavras que o Espírito diz àquela pessoa. Sempre quando Deus fala e avisa e adverte o homem, Ele dá uma direção reta, direta, pura e simples. Não comeis do fruto dessa árvore. Esse é um aviso, advertência, porque senão... Aleluia. E quando Deus tirou Adão e Eva do jardim, irmão, seguiu as leis e normas do mesmo jeito. Sempre veio os 10 mandamentos: não roubar, não matar, não furtar, guardar o dia de sábado, não profanar, de louvar o Senhor, não cobiçar a mulher do próximo. E aí vai. Deus dá sempre a advertência. Mas e se eu já fiz tudo isso? Ele dá uma instrução clara: arrependei-vos, vai e confesse os seus pecados, porque eu já dei o meu filho por eles. Arrependei-vos, me buscai e eu serei achado de vós, e vós serei o meu povo e eu serei o vosso Deus. Ele sempre dá uma direção. Ele diz: eu vou descer aí nessa terra, a minha ira vai descer, mas todo aquele que se arrepender e entregar a vida para Jesus e se converter dos seus maus caminhos, eu o perdoarei e eu o sararei, e eu colocarei o seu nome no livro da vida, e ali não se apagará. Pronto, irmão. Sempre Deus dá um exemplo nele mesmo. Entrega para mim os teus caminhos. Ele entregou o primeiro filho. Você está entendendo? Deus sempre dá um exemplo do que Ele mesmo manda fazer. Antes mesmo, Ele também faz, irmão. Você está entendendo? Entrega a tua vida para mim. O que Jesus fez? Eu de mim mesmo a dou. Sempre Ele dá um exemplo. Sempre. Aleluia. Aleluia, Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, hoje eu estou aqui diante das pessoas mais importantes para Ti, e colocaste diante da minha vida, não só os que aqui estão, mas também os que estão em casa. São as pessoas que o Senhor está neste momento ouvindo e chamando, Pai. Eu fico imaginando o quão elas são importantes para Ti,
Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não tem problema em perdoar pecadores. O Senhor não tem problema com homens maus, porque Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Apenas devemos buscar no Senhor o conserto. Só Deus, o homem não conserta o homem, irmão. Aleluia. Jeremias 11. E a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Da parte de quem, igreja? Do Senhor. Ouve as palavras desta aliança e falai aos homens de Judá e aos homens habitantes de Jerusalém. Pai, eu entrego a minha vida, a minha boca, os meus pensamentos, mais uma vez o meu coração. Senhor, eu estou aqui sem palavras, para que o Senhor possa me dar as suas palavras. Enche a minha boca, quer seja palavra dura ou suave, de exortação ou de consolação, que seja a palavra que o Senhor quer dizer, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, mas que seja pelo teu Espírito Santo. Amém? Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor, Deus de Israel: maldito o homem que não escutar estas palavras desta aliança, que eu ordenei a vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e farei conforme tudo quanto vos mando, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Dá glória a Deus, dá uma aleluia, porque eu não tinha lido a palavra ainda, aleluia. Hoje foi palavra em oração mesmo, não teve preparação antes. Para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel. Aleluia. Como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor: apregoai todas essas palavras na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras dessa aliança e cumpre-as. Amém? Porque deveras adverti aos vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito. Aleluia. Até o dia de hoje, madrugando, protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Eu vou repetir de novo 7 para ver se a igreja pegou. Porque deveras adverti os vossos pais no dia em que vos tirei lá da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando, protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Aleluia. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, antes andaram cada um conforme o seu propósito do seu coração malvado. Por isso trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança, que lhes mandei que cumprisse, porém não cumpriram. Aleluia. Aleluia. Irmãos, aqui o Senhor está relembrando da aliança que Ele fez, dos mandamentos, lá porque uma divisão é Velho Testamento e Novo Testamento. Jesus disse no livro de Mateus 7, eu não vim para burlar ou destituir, ou tirar a ordem, ou mudar o que os profetas do passado disseram. Eu vim para cumprir. Amém? Deus é amor, sim ou não? Sim. Misericórdia, sim ou não? Sim. Mas também a ira está guardada para quem? Para os filhos da ira, irmão. Para quem não quiser se arrepender. E o que me maravilha nessa palavra, irmão, e aqui é exatamente o que o Espírito já ministrou antes. Eu gosto dessa introdução espiritual do começo, que Deus está dizendo que falou com o povo aonde? No meio do deserto, onde Ele já tinha tirado o povo, e o coração do povo ainda era mau, era perverso, era pecaminoso, irmão. Mas isso não impediu Deus, aleluia, de tirar o povo lá do
Egito, lá da escravidão. Então a tua maldade, o meu pecado, o nosso pecado, ele não nos impede de ser chamado por Deus. Ele não nos impede de ter uma chance de caminhar e andar com Deus e adquirir a promessa, irmão, tanto da terra boa que manda leite e mel, aleluia, que eu creio que aqui já fala mais do céu do que da terra, nos dias de hoje. Lá era um tempo de uma cidade, hoje é a cidade, aleluia, aleluia, almejada, irmão, não é mais uma que manda leite e mel, mas sim uma que as ruas são de ouro, irmão, aleluia, onde o trono de Deus está, onde está ele assentado, e à direita está o nosso Senhor Jesus, e ali estão também os apóstolos, aleluia. E hoje a nossa cidade é essa, irmão. Se você ainda está esperando essa cidade como uma promessa, eu quero te dizer que a cidade de promessa nessas alturas do Evangelho e dos tempos da terra, porque a terra não vai acabar. A Bíblia não diz que a terra vai acabar nem vai ser destruída. Diz que os tempos, o final dos tempos, é este tempo de pecado, esse tempo de coisa errada vai acabar, irmão. E se tu lê Apocalipse 22, ou 12, ou 14, vai dizer que vai descer a Santa Jerusalém e o Senhor habitará no meio dos homens. Então pecado sem chance, irmão. Não vai ter mais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, a maldade, as coisas ruins que adquirimos, ou que aprendemos, ou que nasce com a gente, ou pela tentação do inimigo, ou pelo ambiente que a gente vive, não nos impede de ser chamados para ser filhos da promessa. Eles estavam lá no meio, irmão. E só que Deus está dizendo, ouçam a minha voz, ouçam o que eu digo. Só que aqui, aleluia, olha o que diz assim, aleluia, aleluia, mandei os profetas de noite, de dia, madrugando. Quem é a voz de Deus, irmão? Os profetas. Ah, mas o falso verdadeiro, irmão, para você descobrir o falso verdadeiro, se torne um verdadeiro crente, e tu vai saber quando o profeta é verdadeiro ou não. Aleluia. Aí fica assim, tá orando em línguas, mas não é. Então, irmão, se encha do Espírito Santo e tu vai discernir a mão esquerda da mão direita. Aleluia. Pronto, resolvido, irmão. Não adianta preocupar, aqui já passou gente aqui que não era tão digno de estar aqui louvando, abre aspas, porque digno na verdade ninguém é. Irmão, mas tu deixa, eu não quero, irmão, ora a Deus que não venha ninguém, mas se a vida dele estiver em pecado, ele vai se dar mal. Muitos já pegaram o microfone aqui, fingindo santidade, irmão, e depois o bicho pega. Por quê, irmão? Graças a Deus. Há umas mentiras aí pela internet, mas eu sei que eu sou diante de Deus. Graças a Deus a gente tem uma vida de justiça, tenho aprendido com Deus. E tenho descoberto que preciso melhorar muito. Sabe, irmãs? Eu ainda tenho, aleluia. Só que agora eu tenho com mais consciência. Pelas promessas que a gente recebe lá no começo, ministerial, e vem um profetiza, você vai em outra igreja e Deus está soprando o teu nome nos quatro ventos, e Deus vai ganhar muitas almas, eu vejo isso, e eu creio que os irmãos que entregaram essas profecias, eles não estão errados. Mas você vira almejar, meu Deus, quando será? Mas, irmão, nos últimos dias, e não é dias só o último mês, não, mas já tem uns 90 dias, 4 meses para cá, que eu percebi, irmão, mesmo com todas as experiências que eu já tive com Deus, sobrenaturais, algumas que eu nem posso falar aqui, porque vai parecer que eu estou doido. E eu percebi que para ser levado nas nações, nas multidões, eu preciso ser preparado muito ainda. Eu preciso me dedicar mais a entender, a experimentar, é que eu preciso entrar mais dentro de Deus. Não se contém, irmão, achando, não, já atingi o máximo da minha intimidade com Deus. Não, irmão, você não está nem na beirada. Você ainda não está nem no reflexo da glória ainda. E eu percebi que eu preciso ainda alcançar mais a misericórdia de Deus. Porque quanto mais eu chego perto de Deus, mais eu percebo o quanto eu sou falho. Quanto mais eu chego próximo da perfeição de Deus e de Jesus, mais as minhas imperfeições ficam claras, expostas. Só que Deus não nos expõe para nos envergonhar, Ele nos expõe para nos curar, nos ensinar e nos tratar. Hoje até um louva-a-Deus veio louvar-a-Deus aqui, amém? Aleluia. Isso é bom, eu gosto do bichinho verde. Tanto que ele não sente em mim.
Aleluia. Se até o louva a Deus, né? O que que dá com o povo, né? Irmãos, então o que eu me maravilho aqui é que Deus não deixou de levar o povo e chamar o povo a sair da escravidão. Vocês estão sofrendo com esses bichinhos que vocês estão bem embaixo da lâmpada aí, ó. Aí os bichos vão deixar vocês em paz mesmo. Aí não adianta dizer que está repreendido, porque os bichinhos eles estão na outra natureza, né? Era dizer está amarrado. Às vezes a gente começa a orar em casa, irmãos, e daí vem algum bichinho assim, senta na cabeça, tu diz, nossa, será que é o Espírito Santo? Já daí tu pega lá, bichinho danado. Aí depois é o Espírito Santo que está mexendo no teu cabelo, no teu rosto, e daí tu acha que é um bichinho, que é um mosquito que está caminhando. Aleluia. Nunca sentiu isso, irmão? Não pode, você tem que sentir, irmão. Você tem que sentir. Quanto mais perto do Espírito Santo está, mais chance a gente tem de agarrar o prêmio que é a nossa salvação, irmão. Hoje eu vi uma postagem assim, irmãos, ou foi ontem? Foi ontem, de ontem para hoje, que estava assim, não sei o que, pago, pecados pago, não sei o que, pago, erro pago, falha pago, e porque Jesus pagou por mim, 0 débito. Jesus pagou, irmão, é verdade, só que para eu e você tomarmos posse desse ticket de pagamento, nós precisamos estar lavados no sangue e ter se arrependido dos nossos pecados. Senão nós não temos acesso a esse ticket. Está pago, é verdade. Só que existe, pela palavra de Deus, claro que eu não fui lá citar versículo, porque não era essa a intenção, mas pela palavra de Deus. Então quando dizer, Jesus já pagou, não quer dizer que eu e você podemos pecar à vontade. Quer dizer que a gente tem que reconhecer os pecados, se arrepender, e se começar a repetir o mesmo pecado, irmão, vá para o jejum, vá para a oração, clame, porque senão isso vai te levar para o inferno. As duas portas estão abertas, do inferno e do céu. A do inferno, irmão, é larga assim, ó, você pode ir de braçada. A do céu, a porta é estreita, irmão, você vai se arranhando. E você tem que ir emagrecendo, não estou falando das gordurinhas, tá? Pelo amor de Deus, não me entenda mal. Você tem que ir emagrecendo para você passar, irmão. Esse emagrecer é o quê? Ir deixando coisas que só nos inflam. Às vezes tem o próprio conhecimento, Paulo disse, o conhecimento incha, né? Que a gente tem que, aleluia, buscar a plenitude do Senhor, amém? Então, irmão, não caia nessa ladaia aí. Tem muita coisa boa na internet, mas também tem muita enganação. O evangelho da facilidade, irmão, passou essa fase, hein? Vou te avisar. Anote aí, para que você não seja atropelado, e não anote nem a placa do que te atropelou. Existe um inimigo e a ele foi dado autoridade para tentar, para roubar, matar e destruir, porque Deus assim quis. E se eu e você não vigiarmos, caímos em mentira, que Ele não existe, que Deus é amoroso e que Ele perdoa todos os pecados, e é verdade, porém só aquele que se arrepende de coração, e só Deus vai saber. Mas o primeiro passo é confessar. Ele diz que Ele não é tão mau. Ele diz que eu posso ter a religião que eu quiser, onde a Bíblia diz que só há um Salvador e mediador. O inimigo diz que você vai reencarnar 10 vezes até ficar santo. É uma mentira pela Bíblia. Só se você acredita na Bíblia, eu te aconselho a acreditar logo, irmão. E eu não quero te convencer de uma religião. A religião, toda dúvida de religião acaba você lendo a Bíblia à luz do Espírito Santo. Pronto, resolvido o problema. Mas não caia nessas ladaias e mentiras do inimigo. Aleluia. E vamos adiante então. Mas disse mais o Senhor: uma conspiração se achou entre homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Está falando do povo de Deus, amém? Irmão, entenda, a Bíblia, Deus de Gênesis a Apocalipse, a parte do Novo Testamento, principalmente de Paulo em diante, é sempre tratando com a igreja. Quando vai tratar pecado, com a igreja. Oração à igreja que está em Filadélfia. Oração à igreja que está em Coríntios. Oração à igreja de Tesalônica. Oração, você está entendendo? É para a igreja. É para o povo de Deus. Aqui Deus está falando com o povo de Deus, irmão. E aquele que é estrangeiro pode se tornar um só povo, uma só nação através de Jesus. Amém?
Tanto que a palavra que o Senhor me deu essa semana foi assim: vou te mandar ao meu povo, e meu povo não vai querer te dar ouvido, mas tu fala quer ouvir, ouçam, quer não ouçam, porque o meu povo é de dura serviço. Porque se fosse pregado aos estranhos, aos estrangeiros que não são dos meus, eles dariam ouvidos. Você está entendendo, irmão? Eu sou de Deus, então, irmão, é para nós que somos de Deus mesmo. É nós que precisamos ser tratados, santificados pelo Cordeiro, irmão, porque nós não podemos se santificar a nós mesmos. Amém? Amém. E olha o que diz assim: tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, que eles andaram após outros deuses para servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que tinha feito com seus pais. Portanto, lá no 11:11, para quem gosta de numerologia, portas abertas, né? Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não ouvirei. Escute, irmão, eu te digo, sempre quando Deus dá uma advertência, quando Deus dá um aviso, Ele não faz nem o mal, Ele não derrama ira, Ele não traz a vingança dEle, porque minha vingança, diz o Senhor, sem primeiro advertir. Sem primeiro, e olha como Ele é sincero. Olha como Deus é sincero, então. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos deuses falsos, a quem eles queimam incenso, irmãos. Se tu queima incenso não é para Deus, não é para o Senhor Deus lá do Israel, amém? Estes, porém, nenhum deles de modo os livrarão do tempo do seu mal, porque segundo o número das tuas cidades são os teus, abre aspas, deuses, ó Judá, e segundo o número das ruas de Jerusalém, levantastes altares à impudência, altares para queimares incenso a Baal, a um deus pagão. Você está entendendo? Tu pois, e aqui vem para nós, para a igreja: tu pois não ores por este povo, nem levante por este povo nem clamor e nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Eu posso ouvir o seu aleluia? Bem evangélico? É assim, irmão. Se eu creio no Salmo do Velho Testamento, eu sou obrigado a crer em Jeremias. Não dá para crer no Salmo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E quando vem, mas calma, Deus sempre dá um alerta, uma advertência e uma direção simples, clara e direta do que fazer. Aleluia. Que direito tem a minha amada casa? Olha Deus dizendo: a minha amada casa, visto que com muitos tem cometido grave lascívia, crês que os sacrifícios e as carnes santificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. O Senhor, escute, o Senhor chamou o teu nome de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, e se quebraram seus ramos, porque o Senhor dos exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesma fizeram, pois me provocaram queimando incenso a Baal. Aleluia. E depois, irmão, disso, o que aconteceu? O povo conspirou contra Jeremias. Eu tenho lido o livro de Jeremias, irmão, e ele saía do cepo para a prisão, da prisão para o poço, do poço para a prisão de novo, e depois ia para o cepo. A hora que ele saiu de todos esses, colocaram um jugo que era comum colocar nas pessoas, e ele sempre, a ponto de ele dizer no versículo 29, no capítulo 29, dizer assim: ah, Senhor, eu não vou mais falar de ti, eu não vou falar mais o que o Senhor está mandando eu falar, mas dentro de mim tem um fogo consumidor que não me deixa parar. Quantas vezes a gente não vou falar mais de Jesus, não vou falar mais de Deus, cada vez que eu falo vem um ataque, mas tem algo que queima aqui dentro, quando vê a gente está falando de novo. Aleluia. Então, irmão, a aliança que é quebrada, eu me maravilho nessa palavra, porque Deus fala do mal, mas ele diz: a minha casa amada.
Deus nos fez para ser verdes, oliveiras, formosas, belas, dar frutos, irmão. Qual o fruto, irmão? Do Espírito. Quando Deus nos chama, assim como chamou o povo do Egito, irmão. Da escravidão eu não sou escravo, irmão. Se você diz, eu não vou beber tanto, e bebe mais do que você disse que não ia beber, irmão. Se você diz, eu não vou mais trair, você trai, irmão. Se você diz, eu não vou ser mais mal, bravo, irado, e continua sendo sempre, irmão. Se você diz, eu não vou fumar mais. Se você diz, eu não estou dizendo que você vai para o céu ou não vai. Eu não vou mais adulterar, eu não vou mais trair. Eu só vou ter Deus agora, eu não vou acreditar em mais nada. E daqui a pouco você está dividindo, atribuindo a tua adoração. Tudo isso, irmão, são coisas que Deus não se importa se a gente tiver. Mas quando a gente estiver caminhando com Ele, a gente tem que começar a entender. Amém? Que Ele quer uma qualidade, Deus quer enxugar a nossa adoração. Ele quer filtrar, irmão. Se a gente entender, é fácil entender. É Deus, Jesus, Espírito Santo e o homem. Não tem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a Santíssima Trindade. É Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando junto. Para te auxiliar, para me ajudar. E se a gente não se atentar nisso, irmão, eu não falo muito isso. Só vai para o inferno quem quer e quem não quer se arrepender, irmão. Porque Deus tem sim, o Apocalipse vai vir. Está aí o macetando Apocalipse aí na internet, num abuso aí. Já, né? Já passou de abuso. Hoje daí eu vi a famosa Baby Brasil. Está lá numa assembleia, não sei onde lá. Não estou falando mal das igrejas, amém? E louvando no aleluia, no glória a Deus. Mas daí Deus fala de língua, o pessoal fica bravo. E não sei, digo, olha, será o caso que Deus... É aquilo que Jesus disse, eu escolho os que não são para confundir os que são? Será que é o caso que eu pego os que são loucos para confundir os que são sábios? Vai saber, né, irmão? Que a Bíblia diz que o povo... Porque é muito louco se você entender. O que quer dizer? Jesus disse numa parábola que o dono de uma enorme vinha, e Deus trata a terra como uma vinha, chamou todos os seus filhos, os filhos meus, crentes, os que creem em Deus. E eles um disse, eu estou trabalhando, eu estou cuidando do meu gado, eu estou cuidando da minha família, eu estou nos meus afazeres, não vamos. E voltou os servos daquele senhor e disseram, olha, nenhum dos teus filhos quiseram. Ele disse, então saíde pela rua, pegai os coxos, os aleijados, pegai os mancos, os maus, ainda diz a Bíblia. Está na Bíblia, irmão. Abre a Bíblia que você acha lá, dá um Google aí. E disse assim, venham todos e comam na minha mesa aquilo que eu preparei. Quando caiu as muralhas de Jericó, irmão, a família de Naftali, que saiu lá do Egito, passou tudo, irmão, passou até o Jordão, mas por causa da ambição, do dinheiro, desobedeceu, e um homem só condenou toda aquela família. Mas por causa da redenção, do arrependimento e da entrega, o reconhecimento de que Deus de Israel era com aquele povo, a prostituta Raabe salvou ela, seu filho, seu pai, sua mãe, sua família. Ou seja, o que era de Deus saiu fora, e o que aceitou e se arrependeu entrou, irmão. É assim, tá simples. É simples, eu digo que é simples. Você não é chamado a ser perfeito, irmão. Nós somos chamados ao arrependimento. É por isso que essa congregação aqui, o Senhor nos deu o nome, nos emprestou, nos revelou, deu o nome que você quiser, Igreja do Arrependimento, para que a gente possa se arrepender, irmão. Se tu faz tudo certinho, irmão, as outras coisas, é uma vida justa, correta. Ah, mas eu não tenho pecado, irmão. Eu tenho. Paulo teve, Pedro teve, Tiago teve. Pedro disse, ó, se alguém te disser que não tem pecado, já pode chamar de mentiroso na cara. É mentira. O nosso trabalho, irmão, é olhar para Cristo e para nós mesmos. Olhar para Cristo e para nós mesmos. Eu, como pastor, irmão, já fiz muito isso. Não adianta eu julgar, meu papel não é ser juiz. A minha função enquanto pastor é ministrar a palavra na sua vida para que ela te conserte. Irmão, se você começa a ir muito na sua igreja, na sua congregação, e tu volta para casa toda a vida feliz, não estou dizendo que de vez em quando vem uma palavra de levante, mas a gente volta para casa, nossa, hoje o Senhor acabou comigo, hein, pai? hoje, acho que o pastor hoje está com raiva, está endemoniado. Tá não, irmão. Porque o evangelho é um confronto, irmão.
Jesus Cristo, ele nos confronta. Não é assim que disse? Ele chegou assim: ô Pedro, quem é que os galileus estão dizendo que eu sou? Que tu és o Cristo. E quem é que Herodes está dizendo que eu sou? Tu és o Filho do Deus vivo. E ele disse: e tu, Pedro, quem é que diz que eu sou? É que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador, o que há dia de vir para nos salvar. E ele disse: disseste bem. E ele disse: tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Quando a gente entende quem é Jesus, quem nós somos é revelado. Nós descobrimos quem nós somos. Então, irmão, quando nós ficamos bom de argumento, nós ficamos ruim de arrependimento. Pessoa que não se arrepende, não pede desculpa, não pede perdão. E não é só pedir por pedir, irmão.